Olá, senhores! Mais uma vez estamos aqui na nossa videoaula. Como todos já sabem, meu nome é Rafael, sou inspetor, técnico de mecânica, e estamos aqui para tratar mais uma vez sobre medição de espessura. Nessa parte final da nossa videoaula, vamos tratar agora de coisas como preparação da superfície, execução da própria medição de espessura a frio, execução da medição de espessura quente e execução de medição de espessura em superfícies pintadas. Certo? De maneira que, lembrando mais uma vez aos senhores que a medição de espessura ela tem seus fundamentos repousando aonde? No próprio fundamento de ultrassom. Evidente que não é tão complexo quanto o ultrassom, porém possui os mesmos fundamentos básicos, certo? Por aquele fundamento que nós já conhecemos sobre o som e suas propriedades. Certo? Então, sem muito o que falar, sem muitas delongas, vamos começar com a nossa leitura. Acompanhem comigo, por favor. Vamos falar agora sobre preparação da superfície. Bom, a superfície da peça a ser medida deve estar limpa e livre de tintas, carepas de laminação, óxidos e quaisquer impurezas que possam interferir no acoplamento do cabeçote e na precisão das medidas. Bom, senhores, olha só, todo ensaio, isso aí não é novidade, toda peça, antes de ser ensaiada, ela tem que estar livre dessas impurezas, elas têm que estar livres de ferrugens, certo? De carepas de laminação, de tinta, no caso de uma medição em um aparelho que não seja capaz de interpretar sobre a espessura da tinta, certo? Então, por essa razão, você pode utilizar escovamento, você pode usar de um lixamento, então esmerilhamento, certo? Mas é importante que haja essa devida limpeza, essa devida asepsia do seu equipamento. Bom, a limpeza de uma região com 50 milímetros é suficiente, ou seja, se você vai ensaiar um trecho para você colocar o seu cabeçote, pelo menos um trecho de cerca de 50 milímetros ou 5 centímetros, se preferir, certo? É suficiente para que essa medição de espessura possa ser executada, certo? E a preparação da superfície, como já lhes disse, pode ser feita ou por escovamento, ou por lixamento, ou por esmerilhamento, dependendo das impurezas a serem removidas. Evidente que aquelas mais simplesinhas podem ser com escova manual, quando tem que tirar tinta, uma boa lixadeira, para que você tenha a preparação da superfície feita da melhor forma. Evidente que, bem lembrado de dizer antes de ir para o próximo tópico, a não limpeza, a não asepsia, a não preparação dessa superfície pode implicar em uma medição de espessura incorreta ou até mesmo numa não medição de espessura. Certo? Que seria um problema e que ainda é um problema para muitas empresas. Certo? É necessário fazer a preparação da superfície. Está no procedimento e isso é do escopo do próprio inspetor de equipamentos ou de medição de espessura. Próximo tópico, execução de medição de espessuras. Bom, chegamos agora ao passo a passo, por assim dizer, do que deve ser feito pelo inspetor para a realização desse tipo de inspeção. Primeiro passo, estando o aparelho calibrado, devemos acoplar o cabeçote sobre a superfície do equipamento previamente preparado utilizando um acoplante apropriado. Nada do que já não tenhamos dito e entendido anteriormente, senhores. Primeiro passo, você prepara a peça, prepara a superfície. Certo? Quando ela estiver totalmente livre de qualquer tipo de impureza, de qualquer dano, dali você já pode fazer o quê? Colocar o seu acoplantezinho, caso ela seja frio, você coloca o seu acoplante, pode colocar diretamente na peça. Se começar a ser a quente, tem que colocar no cabeçote. E a partir do momento que você colocou o seu cabeçote, você já pode começar a sua medição de espessura. Passo número 2. Devemos ler a medida só após alguns segundos para a estabilização da leitura. Foi o que eu lhes disse. Em torno de 1 ou 2 segundos no máximo, é o tempo que o aparelho leva para enviar o sinal, receber o sinal e converter esse sinal em valores numéricos para que apareça na tela. Evidente que, devo ressaltar mais uma vez, que alguns aparelhos eles emitem um sinal sonoro para que nós possamos ouvir e fazer a devida leitura
do valor numérico da medição de espessura. Terceiro passinho, repetir 2 ou 3 vezes as etapas, né? 9.1, 9.2 é uma subdivisão que representa esses 2 campos aqui, certo? Para confirmar a medida e registrar a menor delas. Ou seja, não basta ler uma vez. É necessário, para fins de segurança e precisão de ensaio, que você repita a mesma medição 2 vezes, certo? Para que você tenha uma medida exatamente correta. Evidente que, se houver uma diferença de valores, você deve registrar a menor, pois se foi o menor valor, representa o quê? O maior percentual, o maior valor de espessura desgastada, que é a nossa área de interesse. Afinal de contas, é melhor pecar por mais do que pecar por menos, certo? Então vamos. Temos aqui um inspetor fazendo a sua medição de espessura em uma peça. Perceba que, por mais que nela ela não esteja totalmente limpa, livre de qualquer tipo de carepas e de impurezas, aqui na zona que está sendo inspecionada, percebam que foi feita a devida limpeza. E como diz a figura ali, uma simples medição de espessura. Logo abaixo, temos aqui uma inspeção de medição de espessura com corrosão alveolar. Ou seja, esses pontos que criaram crateras, né, como se fosse a lua, são corrosões alveolares. Ou seja, para a medição de espessura aqui, é necessária a utilização daquele cabeçotezinho menorzinho que eu havia lhes dito, que era especialmente utilizado para facilitar o acoplamento, caso houvesse situações como esta que estamos vendo em foto, né? Então, por essa razão, ele está sendo aplicado ali, diferente desse aqui que já possui um tamanho normal. Vamos em frente. Terceira é a medição de tubulação com revestimento. Bom, senhores, revestimento geralmente é para você manter uma temperatura, certo, do fluido que tem que passar ou muito quente, muito frio. E como fazer a medição de espessura nesse tubo se há um revestimento envolvendo ele em toda a sua extensão, em toda a sua totalidade? Pô, cara, muito simples. Toda tubulação tem o quê? Um olhar de visita, certo? Tem uma boca ali que você pode abrir e ali você coloca o seu materialzinho de medição de espessura e faz a sua investigação diretamente na chapa do tubo e não em cima do revestimento, que não nos interessa, certo? Percebam aqui, essa região toda cinza aqui, ela não é a parede do tubo. Percebam que essa aqui é a parede do revestimento, que envolve completamente o tubo, certo? E aqui há esse orifício que tem passagem direta para onde? Para a parede do tubo. É como se fosse uma pequena boca de visita, né? Que você coloca o seu aparelho de ML, o seu cabeçote de ML dentro exatamente dessa espessura e você consegue aí determinar o seu valor da espessura, apesar de ter um tubo com revestimento. Aqui, facilidade dos ensaios. Percebam que é um ensaio muito prático, um aparelho que cabe na palma da sua mão, certo? Você encosta o seu cabeçote e presta atenção no próprio material. Dentro de segundos, ele te informará o valor numérico de quanto aquela espessura ali possui, né, numericamente. Simples. No caso de medição de espessuras em tubulações e outras peças cilíndricas, deve-se observar a orientação da separação dos cristais do cabeçote. Somente cabeçote duplo cristal. A linha de separação dos cristais deve ficar transversal ao eixo do tubo. Bom, foi aquilo que eu já lhes ensinei, senhores. Se você tem um tubo, a linha, aquela barreira acústica, lembra? Que divide o cabeçote emissor do cabeçote receptor do cabeçote duplo cristal? Né? Do cristal emissor do cristal receptor. A barreira acústica, ela tem que ficar de que forma? Transversal em relação ao quê? Ao tubo que você está inspecionando. Certo? Tem que ficar sempre nessa posição. Bom, então observemos aqui um esquema. Certo? Percebam a orientação dos cristais. Essa orientação aqui está incorreta. Por quê? Porque a barreira acústica está longitudinal em relação ao tubo. E isso não é o correto. O correto é que, para que haja uma perfeita
emissão e recepção da onda sonora, essa barreira acústica ela tem que estar como transversal em relação ao tubo, para que o som possa sair perfeitamente por um lado, pelo lado emissor, e regressar perfeitamente pelo lado receptor. Agora, senhores, vamos entrar num campo que é um campo importante da medição de espessura, entendeu? É um dos principais adendos, né, que devemos nos atentar e que nós nos deparamos muito na área com esse tipo de situação, que é a medição de espessura a quente. Bom, vamos à leitura com calma. O cabeçote utilizado tem que ser apropriado para suportar temperaturas elevadas, entre 60 e 550 graus Celsius. Bom, primeira coisa que nós sabemos, que não é qualquer cabeçote, certo? Ele tem que ser apropriado para suportar, sem danificar a sua estrutura e seu cristal piezoelétrico, certo? Suportando temperaturas de 60 a 550 graus Celsius. Ou seja, medição de espessura quente é feita entre essa faixa de temperatura. Ok. Segundo tópico, a calibração do aparelho é feita na temperatura ambiente. Ou seja, você não necessita aquecer o seu aparelho, aquecer seu cabeçote ou até mesmo aquecer o seu bloco de calibração para executar uma calibração de aparelho para a medição de espessura quente. Ela é feita a temperatura ambiente, a temperatura em que você estiver. Terceiro, utiliza-se um acoplante especial à base de cristais de lítio, que se torna líquido acima de determinada temperatura e deve ser colocado no cabeçote, não na peça. Ok, então já sabemos qual é o tipo de acoplante que é utilizado, certo? Que possui cristais de lítio, que na sua estrutura normal ele é sólido, porém a uma temperatura dessa, né, entre 60 e 550, ele torna-se líquido, certo? Facilitando assim a sua aplicação de forma acoplante. E, como eu já havia lhes dito, o acoplante deve ser colocado no cabeçote e não na peça. Certo? Medição de espessura a frio é uma coisa, você pode colocar diretamente na peça. Porém, medição de espessura a quente, não, você não pode colocar diretamente na peça. É necessário que você coloque o acoplante no cabeçote. Próximo item. O cabeçote permanece acoplado por poucos segundos e é resfriado com água imediatamente após a retirada da peça. Bom, é evidente que mesmo que por poucos segundos que esse cabeçote fique encostado na peça, ele está sujeito a um aquecimento, ele sofre um aquecimento. E o que fazer para resfriar essa peça? Simplesmente tirando o cabeçote dela, não deixando ela por muito tempo, né, por conta do aumento exponencial da temperatura por meio do contato. Você retira esse cabeçote e coloca em água, né, para resfriá-lo, né, para que não haja um comprometimento maior dos componentes internos, bem como sua carcaça, né, em relação ao cabeçote. Último tópico aqui, a leitura obtida deve ser corrigida considerando-se as temperaturas do bloco padrão e da peça utilizando-se a equação 1. As temperaturas devem ser medidas com um pirômetro de contato e aferido. Ou seja, o pirômetro de contato também tem que estar devidamente calibrado. Essa fórmula aqui, senhores, é a espessura real. Ou seja, você lá, quando você fizer a medição de espessura a quente, os senhores vão ter um valor da espessura a quente. Mas nós precisamos saber o quê? Qual é a espessura real? Porque, afinal de contas, a medição de espessura feita a quente, ela te dá um valor da espessura quente. Ou seja, com o coeficiente de dilatação dela, dependendo de qual seja o material, ele vai estar mais dilatado do que o normal. Então, teoricamente, temos que a medição de espessura, a espessura medida a quente, ela tende a ser maior do que a espessura real. Porém, nós devemos nos basear pelo que é real, não pelo que a medida quente nos apresenta. E como fazemos para determinar se essa espessura é a quente? Se ela é a quente, como saber se ela está de forma real? Muito simples, a fórmula é essa aqui que se segue, senhores. Ó. Espessura real igual a espessura do material a quente vezes a velocidade do som no bloco de calibração na temperatura ambiente, a velocidade do som no bloco, ou seja, qual a velocidade do som naquele respectivo material ali, menos K. Quem é K? É a constante de redução da velocidade do som em função do aumento de temperatura, que é de 1 metro por segundo para cada grau Celsius acima da temperatura do bloco. Ou seja, K que vai multiplicar a variação de temperatura, certo? Que é a temperatura
da espessura quente menos a temperatura do bloco, a superfície ambiente. Ou seja, esse K ele vai valer o quê? Uma vez, né, 1 metro por segundo vezes o valor desse valor de delta, né, o valor dessa subtração entre a espessura a quente, a temperatura da espessura quente, menos a temperatura da espessura em temperatura ambiente. Isso tudo dividido mais uma vez pela velocidade do som do bloco de calibração. O resultado disso, dessa equação, dessa pequena e simples equação, é a espessura real. Não há o que errar, senhores. Temos que saber, nesse caso, qual foi o valor da espessura que os senhores mediram. Temos que saber qual é o material, né, do bloco de calibração, para assim podermos olhar na tabela e determinar a velocidade dele. Temos que saber quanto vale a temperatura em que está a peça, quente, evidente que é acima da temperatura ambiente. Temos que saber também quanto é a temperatura ambiente, para que nós possamos fazer esse cálculo de delta. E com isso é só você fazer a devida aplicação na fórmula, a devida conversão na fórmula, e o resultado aritmético é de fato a espessura real que deve. Saindo, senhores, de medição de espessura em superfície pintada, em superfície já quente, vamos entrar agora num outro campo, num outro adendo, que é importantíssimo e causa muitos problemas na área, devido à sua limitação em relação a alguns inspetores. Bom, é a medição de espessura em superfície pintada. O modelo DM4DL é um modelo de aparelho que possui a capacidade de inspecionar, né, de medir espessuras, mesmo com a sobreespessura da tinta, certo? Então acompanhe a leitura para aprendermos um pouco mais sobre esse tipo de inspeção, sobre esse porém, né, esse famoso porém. Alguns dos equipamentos deste modelo possuem a tecla Dual Multi. O que isso faz? Possibilita a medição de espessura sobre uma película de tinta, ou seja, ele considera a sobreespessura da tinta. E para utilizar esse recurso, basta calibrar o aparelho conforme descrito acima. E no momento de efetuar a medição sobre a camada de tinta, deve ser adicionado a tecla Dual Multi. Caso o aparelho não registre nenhum valor ou apareça 4 traços no centro do mostrador, a película deve ser removida e efetuada a medição sem o uso desse recurso. Isso se deve ao fato do aparelho não conseguir identificar o que? Os dois ecos distintos, uma da camada de tinta e o outro da espessura do material. Senhores, olha só, até uma certa espessura, até uma certa sobreespessura de tinta, o DM4DL ele é capaz de fazer a leitura. Porém, ele mesmo lhe indica, caso haja uma pintura, uma camada de tinta muito grosseira, uma camada de tinta muito espessa, entendeu? Ele não pode medir e ele informa com os valorizinhos, com os 4 tracinhos no centro da tela, né, no centro do mostrador, que indica que infelizmente você terá que fazer o procedimento normal de ensaio, que é o quê? Preparar a superfície da região, né, onde você vai inspecionar, onde você vai medir, fazendo a limpeza, a remoção daquela camada de tinta para que você possa medir. Certo? Não é toda vez que isso acontece. Haverão vezes que você vai calibrar da mesma forma que você calibrou o outro. Porém, contudo, entretanto, terão vezes que você vai precisar fazer o processo de preparação da superfície. Agora, que ecos distintos são esses? Uma da camada de tinta e o outro da espessura do material. Por que essa dificuldade? Senhores, porque nós temos aí 3 interfaces diferentes. Temos a interface do ar com a tinta, certo? O ar é um meio, a tinta é outro. E além dessa interface, temos a interface da tinta com o metal de base a ser inspecionado. Então são 3 interfaces. Isso impede que seja feita uma leitura coerente. Certo, senhores? Por mais que a película esteja aderiu, né, por mais que a tinta tenha aderido ao metal de base, há uma interface, há uma diferença de composição química de materiais. Então, isso é o suficiente para gerar uma interface e implica, né, numa não inspeção, por assim dizer, de uma espessura dependendo da sua camada e dependendo do aparelho. Temos aqui, ó, a foto de um inspetor fazendo, ó, no DM4 da Kraut-Kramer. Ele conseguiu, ó, fazer a medição de espessura sem ter que remover a camada de tinta. Tá vendo? Ele simplesmente encostou o cabeçote dele aqui, vai apertar o botão do Dual Multi para que haja a
conferência, né, para que haja um desconto, por assim dizer, do valor da espessura da camada de tinta, e vai ter em sequência a sua medição, o seu valor da espessura somente da chapa do tubo, né, da espessura do tubo. Temos aqui, ó, só, a análise das interfaces que eu havia me referido. Olha só, percebam que o primeiro metal ele está exatamente aqui. E aqui, olha só, nessa região aqui, é a região onde há o quê? Uma terceira interface, uma outra interface. O que impede a transmissão, faz com que o som ele volte, em vez de ele penetrar no metal e faça a sua devida viagem, ele penetra aqui e retorne por aqui mesmo. Então você não vai ter o valor da espessura que você quer. Você vai ter o valor da espessura no máximo na camada de tinta, dependendo da situação, ou dependendo do aparelho. Aí quando você aperta a função dual multi, já é considerado já é considerado o valor da sobreespessura que você predeterminou. Então ele vai dar o valor da espessura já com esse desconto, ou seja, desconsiderando o valor da espessura. Bom, enfim, chegamos aqui ao isométrico de inspeção, né? Que é o quê? Um desenho isométrico contendo as seguintes informações: orientação geográfica, sentido de fluxo, tag da linha, identificação dos pontos de medição de espessuras e controle de corrosão, ponto de origem e destino, drenos e ventes, e outros acessórios podendo conter partes de um sistema ou várias linhas agrupadas. Olha só, o que isso significa? Isso aí é o que você, inspetor, tem que usar como se fosse uma Bíblia, colocar embaixo do braço e acompanhar isso fielmente, pois nele tem todas as informações que você precisa para localizar, saber onde você tem que inspecionar e, principalmente, as características como pontos de controle de corrosão, espessura real do projeto, né, que é a do as-built, ponto de origem e destino, certo? Vamos um por um. Orientação geográfica. Primeiramente, é preciso você saber onde está essa tubulação, né? Onde está esse equipamento para você inspecionar. Segundo, sentido do fluxo. Nós temos que saber se de uma tubulação daqui até aqui, o fluxo se tem da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Certo? Tag da linha. O tag da linha determina exatamente sua espessura, o material de que é feita essa tubulação, né? De que é feita essa linha. O tipo de material que você está passando ali dentro, né? Qual o tipo de material que você está transportando por ali. Terceiro, identificação de pontos de medição de espessura e controle de corrosão, ou seja, não é qualquer lugar que você vai chegar, eu quero medir aqui, não. O projeto estipula os pontos que, por meio de quantidade de fluido que passa, o próprio golpe do fluido dentro da tubulação, onde pode gerar sim e gera corrosão, é o impacto mesmo do tubo ali, do fluido no tubo, ele provoca uma corrosão com o passar do tempo. Então ali provavelmente será um ponto de controle de corrosão. Geralmente é dado em curvas. Aqueles olhares de visita, aquelas bocas de visita que eu falei que o inspetor conseguia olhar por dentro do revestimento, geralmente se tem em curvas, justamente porque é onde está a intensidade mecânica, né? A deformação mecânica devido ao próprio golpe do fluido em relação à sua pressão com o desvio da sua direção. Dizer onde tem drenos e ventes, afinal de contas é necessário saber aonde há um escapamento de fluido, bem como o escapamento de um gás, e os outros acessórios podendo conter partes de um sistema, ou seja, tudo isso tem que ser medido e tem que ser dito aos senhores onde está para vocês saberem se situar. Entenderam? Bom, com essa informação, senhores, acredite, encerramos por aqui o nosso curso de medição de espessura. Percebam, senhores, que apesar da velocidade, apesar da simplicidade do ensaio, ele é um ensaio importante. Entendeu? Ele é um ensaio importante para nós inspetores porque é o que agrega de uma forma muito positiva, né, aquele cara que quer ser inspetor de equipamentos, né? Aquele homem, aquela mulher que queira ser inspetor de equipamentos. Por quê? Porque é uma das melhores formas que existem de avaliar pontos de corrosão, se há corrosão ou não. Porque a olho nu nós só podemos enxergar corrosões que existam do lado externo, né, que nós possamos ver.
Agora, somente a medição de espessura vai lhe dizer se por dentro, ou seja, na superfície interna, há ou não um ponto de corrosão, certo? E o melhor que isso, ele te diz quanto de corrosão ele perdeu. Para cada elemento estrutural, senhores, entendam isso, isso é estipulado no projeto. Para cada elemento estrutural que você tiver que medir espessura, vai haver um percentual em cima do que o ASBuilt te fornece como medição, vai ter um percentual de desgaste, ou seja, quantos por cento aquele material pode perder e continuar sendo aprovado, ou seja, continuar próprio para o uso. 20%, 25%, não pode ter percentual de perda, quem vai determinar o projeto. Mas ainda assim, você, inspetor, deve ficar atento, né, a esse tipo de parâmetro para que você possa não só inspecionar com coesão, mas laudar de forma correta. Certo? No mais, muita atenção ao procedimento, porque é fácil, mas ainda assim é uma inspeção, é necessário que o senhor siga o procedimento. E para aqueles que queiram se especializar, queiram se qualificar pelo menos em medição de espessura, também aconselho, porque o mercado carece, de uma certa forma, de inspetores com uma boa qualificação e com competência profissional. Bom, senhores, lembrando por fim que o procedimento de qualquer inspeção que se preze, ele não é para ser seguido somente na fase em que você está qualificando, ele é para ser seguido a vida inteira. Bom, e que isso não afete sua capacidade de julgamento. Então é isso, senhores. Terminamos aqui a matéria de medição de espessura, certo? Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Qualquer coisa que não tenham aprendido bem ou tenham ficado em dúvida, e mandem um e-mail para mim, que vai ser um prazer sanar as dúvidas de todos os senhores, certo? Então, muito obrigado, fiquem todos com Deus e até a próxima matéria. Tchau!